E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga. O Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar o segundo vídeo sobre o casamento da carabina com os chumbinhos, tá? A parte 2. Lá no final vocês vão dar o conceito para uma carabina. Mas vamos deixar essa parte para o final. Eu quero mais uma vez agradecer o Roberto Almenara, meu amigo da Sul Goiano, que me enviou os chumbos. E também mandar aquele abração para o Jean, tá? Jean, sou Erivelton. Jean, Dr. Ayata te ama, tá? Ó, aquele beijão para você. Estamos todo mundo aqui te desejando muita saúde, muita força. É o Jean lá do Rio de Janeiro, tá? E a gente fica feliz de saber que o canal te ajuda, que o canal auxilia essa família maravilhosa aí, no cuidado, tá, Jean, de você e no bem-estar da família aí, tá bom? Então tá, qual é o meu objetivo com este vídeo? E com os demais que eu vou produzir, é ajudar aqueles, principalmente que são iniciantes, que os de mais tempo de caminhada nem carecem disso, mas ajudar a entender a carabina e se harmonizar com a carabina, e às vezes não achar que é a carabina que é ruim ou outras coisas mais, mas para você aprender como lidar com o tiro, com a carabina e extrair consequentemente disso tudo o seu prazer de ser um atirador, que é uma coisa muito boa, tá? Vocês lembram, vamos ver aqui na tela, que a última vez que nós falamos, nós estávamos nessa tela aqui, tá? Em que a carabina estava aqui querendo um bom candidato para que ela mostrasse quão prendada ela é. No meu caso aqui é a Cometa New Fênix, e no seu caso é a sua carabina. Você pode empregar, porque tudo isso aqui se aplica a qualquer carabina. E vocês vão se lembrar, vamos avançar nos slides aqui, que nós falamos naquele dia de precisão. Ela então iria escolher qual candidato desse que ela iria abraçar para propiciar a melhor precisão. E não sei se vocês lembram, nós tínhamos aqui candidatos de extrema qualidade, como por exemplo esse HN City aqui. Vocês viram ele todo em detalhes. Quem não viu, vê o vídeo anterior a esse, que você vai entender. Tá? Um chumbinho de excelente qualidade, mas que não deu bem com o gênio da carabina Cometa New Fênix. Pode ser que dê com outros. Até alguns outros companheiros mandaram para mim, meu Arquimedes, na minha também não deu muito certo e tal. Mas ela teria que escolher. O que ela fez? Nós analisamos cada um desses chumbinhos, testamos na carabina e descobrimos que nem sempre o chumbinho mais caro, mais bem acabado, é aquele que a sua carabina vai dar certo com ele. No nosso caso aqui, se vocês viram a aula anterior a essa, vamos avançar o slide aqui. Nós fizemos um teste de agrupamento e ficou aqui em primeiro lugar o Gamo Raptor, em segundo o Gamo... Como chama esse chumbo aqui, gente? Gamo Match, tá? Me deu um branco aqui. E em terceiro o Nitro Silver Pointed. E chumbos, por exemplo, como esse HN City aqui, ficou em penúltimo lugar na escolha dela. Toda arma, então, tem isso. Às vezes sua arma não está muito precisa, porque você não achou o chumbo próprio para ela ainda. Tem outros fatores também que nós vamos falar, mas por enquanto estamos concentrados em arma e munição. Então, o que aconteceu na aula anterior? Nós descobrimos que a carabina gostou em primeiro lugar, ela lançou o seu olhar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, para o Gamo Raptor, fez um agrupamento de 12,9 milímetros com ele, pequeniníssimo a 17 metros. Em segundo lugar, ela se enamorou do Gamo Match, está aqui lançando o seu olhar para o Gamo Match, fez um agrupamento de 14,7 milímetros, menos de 1,5 cm. Em terceiro lugar, ela gostou do CBC Nitro Pointed Silver, com um agrupamento de 16,5 milímetros. Vocês lembram de tudo isso lá atrás. Só que precisão não é a única característica que um projétil deve ter. Aliás, pode ser também, porque o ideal, guardem isso, é que você conheça qual projétil atende cada objetivo que você tem para sua arma. Por exemplo, se eu for fazer amanhã uma prova de tiro com essa carabina, eu vou escolher um desses 3 chumbos, porque eu sei que para precisão, esses são os que se dão melhor com ela.
E é isso que você deve fazer, testar para a sua também chumbos diversos para descobrir acerca da sua arma, qual o melhor para ela. Mas como não é só precisão que a gente busca em projétil, por exemplo, hoje nós vamos analisar aqui uma segunda coisa, deixa eu ver se vem no próximo slide aqui, que é perfuração. Tá? Às vezes a pessoa quer um projétil, tem muita gente que me manda e-mail assim, doutora, eu estou querendo um projétil que pegue no alvo com força, que fura a latinha. Então você precisa de um projétil que tenha perfuração. Quando a perfuração é desejada em projéteis, aí eu vou falar de forma geral, porque há projéteis que são desenvolvidos especificamente para perfurarem. Por exemplo, em combates antitanques, você precisa de ter um projétil que perfure blindagem de tanque para neutralizar aquele veículo. Quando, por exemplo, você está num momento de beligerância, de guerra, e o inimigo tem vidros blindados, você precisa de um projétil que perfure aquele vidro. Vamos dizer assim também em termos de caça. Quando a pessoa vai caçar, por exemplo, animal, todos nós sabemos que caça é proibido, ninguém apoia isso, o canal é contra isto. Aliás, não vou dizer que você quer contra, eu não entro nesse aspecto, tá? Isso aí eu deixo, eu acho que a minha opinião não soma muita coisa. Mas cada um faz com sua arma o que quer e assume os riscos e as responsabilidades. Mas, por exemplo, quando os caçadores vão caçar animais de couro grosso, como por exemplo um rinoceronte, um urso pardo que tem um couro muito grosso, é necessário que haja um projétil de perfuração para aquilo ali. Certas caças, até certas aves que têm a plumagem tão densa, que se você não tiver um projétil de perfuração, você não atinge ela. Então a perfuração é um efeito desejável num projétil. E para as armas de ar também existem projéteis perfurantes. Nós estamos analisando só 8 aqui, só para mostrar que existe sempre aquele que atinge cada efeito, que alcança cada efeito de forma pormenorizada para você. Então está aqui. Nós vamos tentar achar qual desses 8 candidatos nós vamos zerar a prova. No quesito precisão, nós já sabemos que foram esses 3 que ganharam, mas nós vamos zerar a prova para saber qual deles tem a melhor perfuração. Então o que nós fizemos? Nós definimos perfuração. Vocês estão vendo aí o que é perfuração? Isso é um conceito genérico abrangente de perfuração. Em balística, você tem que considerar fatores climáticos, ambientais, geográficos, físicos, químicos da composição do projétil. É um somatório de coisas, uma ciência bem vasta. Mas aqui é um conceito genérico abrangente. Perfuração em balística de projéteis está relacionada à capacidade de um projétil transferir sua energia para o alvo através do rompimento da estrutura do mesmo, no sentido de produzir adentramento no seu interior. A perfuração está em função da velocidade, por exemplo. Velocidade implica se o projétil vai conseguir perfurar ou não, do peso, que também implica nisso, e do material de construção do projétil. Se é um projétil que se desfaz macio, ele automaticamente não vai perfurar muito. Então o material de construção tem a ver. Levando-se em conta também o material com o qual o alvo é construído. Por exemplo, um projétil que penetra o couro de um boi não penetra o couro de um rinoceronte. Por quê? Porque os alvos têm constituição na sua composição diferenciadas. Então existe, nesse ponto nós somos agraciados pela balística. A balística desenvolveu para tudo uma solução para a arma, tá? Então leve em conta o material com o qual o alvo é construído, bem como as ligações moleculares que formam a estrutura do alvo. Porque para perfurar você tem que desmanchar, desagregar o alvo, desmanchar a ligação atômica e molecular que mantém aquele conjunto no qual o projétil atingiu ligado, unido, coeso. Então isso aqui é um conceito de perfuração. Vou dar para vocês um exemplo básico aqui. Nós temos aqui 2 copos. Um copo de isopor, que é um copo térmico, muito usado sobretudo na América. Eu frequentei durante muito tempo um ambiente maravilhoso, onde as pessoas serviam tudo em copo de isopor. Você põe um café quentão e sua mão está fresquinha, porque ele é isolante térmico, tá? Então temos um copo de isopor e um copo de plástico.
Qual você acha que o projeto vai perfurar com mais facilidade? O de isopor ou o de plástico, embora os dois sejam copos? O de isopor, porque é mais fácil romper a estrutura que organiza o isopor como um bloco do que romper a estrutura que organiza o plástico como um bloco. Então, a perfuração passa por todo esse conceito dado anteriormente aí. Então, o que nós fizemos para testar a perfuração dos projéteis? Nós pegamos todos os projéteis, zeramos, porque no quesito precisão nós já sabemos, aí demos a todos uma nova oportunidade de mostrar qual que, apesar de não ter sido bom na perfuração, perdão, na precisão, pode ser bom na perfuração. Embora o ideal é ser bom nos dois, porque se ele não é preciso, você atira e nem acerta o alvo para poder perfurar. Mas às vezes é alvo grande. Os atiradores de arma de ar comprimido são os que atiram nos menores alvos que existem praticamente, tá? Então nós zeramos, todos se tornaram candidatos a se casarem com a cometa New Fênix do Dr. Ayata, e vamos ver que dote cada um tem para oferecer no quesito perfuração. Para isso, o que fizemos? Escolhemos o material de prova que passa primeiro pela pesagem de cada chumbo e a medida. Por quê? Porque o peso tem a ver com a perfuração. Vou dar um exemplo aqui simples, aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Esta caneta caindo aqui na minha mão, vou tornar na prática aqui, ó, não perfurou. Mas imagine se essa caneta, ao invés de pesar algumas gramas, ela pesasse 5 quilos, ela teria perfurado. Então, peso tem a ver com esse fenômeno perfuração. Isoladamente, não. Ele precisa de ter potência para que esse peso ganhe energia suficiente para perfurar. Mas eu creio que está todo mundo entendendo aí. Então, está aqui o nosso famoso chumbo tupi, que mede 4,3 milímetros e pesa 0,3 gramas. Ele é levinho. Tá? Então a primeira coisa, nós analisamos o chumbo tupi, tá? Então vamos ver aqui, puxar aqui, já está aqui a tela do quadro agora com as características que nós temos dele até agora. Ele pesa 3 gramas, com 1179 fps ou 359,35 metros por segundo. Ele rompeu a barreira do som. Então 3 gramas o peso dele. O Paulista está aqui também sobre a balancinha, um pouquinho mais pesado, com 0,4 gramas, 4 milímetros e meio de comprimento. E ele, vocês se lembram, está aqui já com peso atualizado, 942,6 fps ou 287,30 metros por segundo, visto lá no primeiro vídeo. O rifle 0,5, a mesma medida do Paulista, 4,5 de comprimento, tá? E 0,5 gramas de peso. Ele, vocês se lembram, já está atualizado aqui, fez lá 976,6 fps ou 297,66 metros por segundo. O Gamo Match, mesmo peso do rifle, 0,5 gramas, um pouco maior, em vez de ter 4,5 tem 5,4. Então vocês veem que aqui a estrutura do projétil já mudou. Ele é um pouco maior, tá? E você se lembra lá, atualizando aqui, que fez 974,9 fps ou 297,14 metros por segundo. O nosso que não saiu bem em precisão, vamos ver quem sabe sair na perfuração, que é esse próximo aqui, que é o HN City, que tem 0,4 gramas, como vocês estão vendo aqui, está aqui o formato dele, e 5,1 milímetros, também um projétilzinho grande. E vocês se lembram lá, fez 947,2 fps ou 288,70 metros por segundo. Veio depois esse nosso amigo aqui todo dourado, tá? Que é o Gamo Raptor, que também pesa 0,3 gramas, o mesmo peso do tupi lá, porém bem maior. É o maior de todos eles, 6,0 milímetros, dá para vocês verem aqui. Embora tenha 3 gramas, é maior. O tamanho influi no efeito que você quer para o chumbo também. Se der, nós vamos falando disso tudo, sobre a proporção que existe entre o tamanho e o efeito esperado do chumbo. Então está aqui o nosso Gamo Raptor. Vocês se lembram que lá está aqui
já atualizado 0,3 gramas, ele fez 1127 fps, 343,50 metros por segundo, também rompeu a barreira do som. O Nitro Silver Pointed, ele pesa 0,6 gramas, é o mais obeso, eu acho, de todos eles. Eu não me lembro do peso do Chacal, mas ele está aqui com 0,6 gramas, 6,7 milímetros, maior então do que o Gamo Raptor, é o maior deles. Tá aqui a figura dele direitinho, e atualizando a tela fez 790,8 fps. Óbvio que a velocidade dele foi mais baixa porque ele é mais pesado. Como a arma tem a mesma potência para todos eles, o mais pesado vai ficar mais lento, porque eu jogo essa caneta mais longe do que eu jogo essa bateria, porque ela é mais pesada. E em teoria, não é verdade? Então 0,6 gramas do Nitro Point. E o Chacal Potência, que foi o último colocado lá no quesito precisão do vídeo anterior, ele tem 0,6 gramas, ele é bem pesadinho também, e 6,3 milímetros, bem grande também em relação à milimetragem. E ele deu lá, vocês se lembram, 877,1 fps, tá? Ele deu um pouquinho a mais do que deu aqui o Nitro Silver Point, ou 267,34 metros por segundo. Então temos já o peso e a velocidade de cada um. Agora nós vamos testá-lo. E como a gente testa a perfuração? De muitas formas. Há pessoas que atiram em madeira, atiram em placas de papelão, mas normalmente o teste de penetração é feito em gelatina balística, uma coisa que aqui no Brasil eu não conheço uma gelatina balística boa. Gelatina balística eu nem nunca vi. Eu vejo só no YouTube aí. E a que a gente faz é essa gelatina comestível, que não fica com a consistência boa. Eu já tentei fazer de tudo e não ficou legal. Não segura um chumbo de uma carabina como essa. Ele atravessa. Para segurar, tinha que ser uma gelatina do tamanho dessa mesa. Caso contrário, não dá. Então, a gente costuma fazer uma coisa muito comum aqui no Brasil, que é isso aqui, ó, testar numa barra de sabão. E uma das melhores é a barra de sabão IP. Por quê? Porque ela tem um padrão de regularidade da sua construção muito bom e muito grande. Então a gente aproveita e testa. O chumbo normalmente, não é todo chumbo que consegue atravessar. Então o nosso parâmetro de prova aqui, de perfuração, vai ser a barra de sabão IP para todos os chumbos, tá? Então o que que nós fazemos? Nós vamos aqui começar a testar um por um, sendo que o primeiro será o chumbo aqui da frente, esse que é o nosso de 3 gramas, o Tupi. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o teste dele aqui, atirando com ele numa barra de sabão. Eu perdi o vídeo dele impactando a barra, mas vocês vão ver que eu vou tirar ele de dentro da barra e nós vamos medir quanto ele perfurou. Penetração e cavitação do Tupi. Vocês estão vendo, o material usado foi a barra de sabão, a carabina, a Cometa New Fênix, tá? Direitinho, 17 metros a distância do qual atirou. E tá aí a entrada do Tupi, é essa aqui, ó. Ele entrou aqui, tá? Eu tô falando aí, cortei o áudio para ser mais breve. Ele entra aqui e agarra aqui, onde vocês estão vendo aqui a ponta do meu dedo. Então ele não perfurou muito, perfurou metade da barra mais ou menos. A perfuração dele, vocês querem ver uma coisa? Foi de perfuração, vocês estão vendo aí, 50,2 51,4 milímetros. Então foi pouca a perfuração dele. Então no quesito perfuração, o Tupi, apesar de ser o mais veloz de todos, não é o que mais perfura. Nós vamos tirar ele daqui de dentro. Deixa eu ver se eu mostrei aqui onde eu vou tirar ele aqui. Eu acho que eu mostrei para vocês verem ele saindo aí, para ver que é o Tupi que está aí dentro, tá? Tá aí o chumbinho aí, ó. Dá para ver. A filmagem foi feita bem de perto. Chumbo Tupi todo amassadinho aí. Então no quesito perfuração, ele não foi muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui então no que vem próximo a ele agora, que é o Paulista, tá? Mesma coisa, mesma distância, Cometa New Fênix, o chumbo é o Paulista, calibre 4,5. E nós vamos então atirar na barra de sabão para a gente dar uma olhadinha. Esse aqui eu filmei o disparo acertando a barra. Vocês viram que ele entrou aqui e a gente vai então
ver aqui agora que dano ele trouxe para a barra de sabão, tá? Eu vou deixar para mostrar a perfuração dele junto com o rifle, tá? Disparo do chumbo rifle, vocês vão ver aí com a mesma carabina, mesma potência, tá? Ele acertando aí, embaixo foi o Paulista, em cima vai ser o rifle. Vocês viram o disparo em cima, chegou a mexer a barra de sabão do lugar. Na análise agora, para surpresa nossa, são dois chumbos bem baratinhos, mas vocês vão ver que ambos furaram e atravessaram a barra de sabão, saíram do outro lado. Então, esses em termos de perfuração, Paulista e rifle, perfuram demais da conta com a cometa New Fênix, tá? O próximo na nossa lista foi o Gamo Match. Eu perdi também o impacto dele no sabão, mas vocês vão ver porque ele quer esse chumbo, porque ele ficou dentro da barra de sabão também, embora tenha uma penetração muito boa, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, eu tirei primeiro da barra de sabão o tupi, como vocês viram lá, e aí tá o Gamo Match, e ele entrou aqui onde está o meu dedo, e ele veio parar aqui, ó, nessa pontinha que está aqui na frente, que é essa coisinha escura aqui, ó, é o Gamo Match onde ele entrou, onde ele parou, ele quase atravessou por completo a barra de sabão, tá vendo? Dá para ver que eu vou tirar ele com a ponta da faca aqui, deixa eu só adiantar aqui um pouquinho para vocês verem, tá no vídeo, eu vou puxar ele, vocês vão ver que é o Gamo Match que está aí. Ele não chegou a atravessar não, mas ele ficou na beiradinha para acabar de sair da barra de sabão, então tem uma penetração muito boa o Gamo Match. Vamos tirar ele aí, vocês estão vendo ele praticamente intacto, o material mais duro penetra mais mesmo, né? Vocês estão vendo aí o Gamo Match aí, ó. Então a penetração dele foi quase a barra de sabão toda, tá? Nós disparamos aqui o Gamo Raptor na barra de sabão. Vocês vão ver a filmagem do impacto, pegou. Vocês estão vendo aqui o tamanho da entrada. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, tá? E ele ficou preso aqui, dá para ver a cabecinha dele aqui, penetrou um pouquinho menos que o Gamo Match. Dá para ver a cabecinha dele aqui, ó. HN City penetração. E vocês verão aí então a foto, a filmagem que está a pontinha do Raptor, tá? Então vocês viram ele acertando, deslocando a barra de sabão, entrou aqui como vocês podem ver, tá? O HN City. Eu estou medindo a cavitação, não vou falar disso agora, falo disso depois. E ele não transfixou, dá para ver que ele está preso dentro da barra de sabão. Então nós vamos abrir a barra de sabão para ver onde ficou o nosso HN City, quanto ele penetrou na barra de sabão, tá? Vocês veem ali, ó, ele ficou aqui nessa parte de trás, é ele aqui, ó. Vamos fazer a medidazinha então para a gente ver o que deu. Deu de penetração um pouquinho mais da metade da barra de sabão, 62,6 milímetros HN City. O Nitro Silver Pointed, tá aí a barra de sabão, vamos alvejá-la, alvejou lá em cima, dá para ver. Vamos medir agora quanto foi a penetração, a cavitação nós vamos deixar para outro momento, tá? Dá para ver aqui que ele fez uma boa entrada em termos de cavitação, mas nós queremos a penetração. Vamos adiantar aqui um pouquinho, tá? Ele sai do outro lado, dá para ver que, deixa eu voltar aqui o vídeo um pouquinho atrás para vocês verem, olha lá onde ele saiu, ó. Então ele atravessou a barra de sabão, penetrou muito na barra de sabão também, mais de 96 milímetros, quase 10 centímetros. E ficou por último o Chacal Potência na barra de sabão. Vocês vão ver aí a filmagem do impacto na barra. Impactamos e nós vamos ver então quanto ele perfurou na barra de sabão. Vamos dar uma olhadinha aí. A cavitação nós vamos deixar com outra matéria que nós vamos falar acerca dela, tá? Por enquanto não é aqui não. Ele atravessou também, deu para ver lá para o outro lado. Então o Chacal Potência também atravessou a barra de sabão. Pois bem, atualizando isso tudo,
porque foram feitas as medidas direitinho, nós temos o seguinte quadro ao fim de tudo, tá? Nós temos o quadro onde o que nós vemos é o seguinte: nós temos aqui, atualizando então os nossos dados, que o chumbo Tupi teve uma penetração pequena de 51,4 milímetros. Ele foi o último colocado. E foi ruim de precisão o HNSIT e ruim de penetração também. Vocês estão vendo aqui, ó, seguindo o mouse aqui, um pouquinho mais do que o Tupi, mas muito pouca coisa, 62,2 milímetros de penetração. Não penetrou muito também. Vindo aqui o que teve depois um desempenho um pouquinho melhor, mas não foi o melhor deles também, foi o Gamo Raptor, que ganhou na precisão, mas não foi o que mais penetrou. Ele penetrou 91,18, mas teve uma boa penetração. Seguindo ele, veio o Gamo Match, que penetrou 94,8 milímetros na barra de sabão. E depois, todos esses aqui, o Paulista, o Rifle, o CBC Nitro Silver Pointed e o Chacal Potência, todos esses quatro aqui, eles atravessaram a barra de sabão. Então, em termos de penetração, esses quatro aqui foram os melhores. Se nós tivéssemos que escolher então um chumbo bom de precisão dos 8 testados e bom de penetração, ganharia o CBC Nitro Silver Pointed. Não sei se vocês lembram, na prova anterior ele teve o terceiro melhor agrupamento, pouca coisa mais do que o primeiro, que foi o Raptor e o Gamo, mas na penetração ele ganhou. Por quê? Porque ele uniu precisão com perfuração. Então ele foi o chumbo que melhor perfurou, tá? Então no teste de precisão e penetração fica como a melhor escolha da carabina o Nitro Silver Pointed. Isso mostra o seguinte: qual é o ensinamento desse vídeo? Que nem sempre você pode usar o chumbo mais preciso se você tiver o desejo de alcançar uma boa penetração. Muitas vezes o mais preciso não vai ser o que vai perfurar mais. Então o ideal é você ter um catálogo de chumbinhos. Olha, se eu for disputar precisão, o chumbo que é mais preciso da minha arma é o fulano de tal. Se eu for disputar perfuração, se eu desejar perfuração, já não é ele. É um outro que às vezes não é tão preciso quanto ele, mas que penetra, que perfura muito mais. Porque os projéteis, eles têm características diferentes. E você vai se harmonizar, você vai ver que você pode ter numa única carabina a capacidade de acertar bem, de perfurar bem. E as outras que nós vamos estudar nos próximos vídeos, que é, por exemplo, a potência. Que nós vamos aqui, o próximo que nós vamos testar aqui é qual desses 8 tem a maior potência. Porque uma coisa é a potência na boca do cano, outra coisa é a potência lá no alvo. Quem viu aquele vídeo meu de área transônica sabe que há projéteis que retêm menos energia à medida que vão se distanciando da arma, embora tenha saído da arma às vezes até com mais velocidade. E é esse o próximo vídeo: descobrir qual projeto tem maior potência na carabina New Fênix, para que você teste na sua e você tenha então, compre os projéteis acertados. Olha, eu quero acertar bem, o projétil é esse. Quero perfurar bem, o projétil é esse. Quero ter uma potência boa na hora que eu precisar de potência, o projétil é esse. E nós vamos continuar os nossos estudos então na próxima aula. Gostou, galera? Dá um joinha aí pro Dr. Ayata saber como é que tá o conteúdo aí. E o próximo eu já vou começar a editar, tá bom? Abração para vocês, pro Sul Goiano que mandou os chumbinhos, pro Alberto Almenara e pro Jean também, tá, Jean? Estamos torcendo pela sua saúde. Abração, galera!